Ora boas, hoje vamos falar aqui um pouco do setor da distribuição e dos efeitos que esta questão da pandemia trouxe sobre algumas empresas diferentes do setor de distribuição. Ora, as empresas do setor de distribuição estão, a esmagadora maioria delas, aglomeradas numa única associação patronal, sendo que são empresas de naturezas diferenciadas e inclusivamente com tipos de negócio diferenciados, mas têm um tronco comum de interesses, embora não tendo um tronco comum do core, ou seja, do núcleo do próprio negócio. Há empresas do setor de distribuição que têm área alimentar, empresas do setor de distribuição que não têm área alimentar e, portanto, depois acabam por se tornar negócios diferentes, tendo em conta principalmente aquilo que foram as semanas iniciais, nomeadamente o estado de emergência, onde as empresas de distribuição que tinham bens alimentares tiveram uma sorte, entre aspas, sorte no sentido amplo da palavra, completamente diferente das empresas de distribuição que não tinham a área alimentar. Portanto, houve praticamente um assalto aos supermercados, não houve propriamente um assalto às empresas de distribuição e retalho que sem a componente de distribuição alimentar, o que é completamente normal numa situação destas e numa situação de completa incerteza. Bom, estas empresas foram desde logo contempladas com, digamos que uma benesse, pode ser considerada uma benesse, pode ser considerado um fator aqui de equilíbrio para que não houvesse um abuso por parte das administrações das empresas, que o Governo terá tentado aqui colocar através das normas, através da legislação que foi produzindo, que foi a questão do layoff simplificado. O layoff simplificado, no fundo, acabou por beneficiar as empresas, beneficiar os trabalhadores das empresas também de forma parcial, mas de forma desequilibrada. Ou seja, o que o Governo pensou, e de certa forma pensou bem, é que as empresas têm que operar, não poderiam ou não se poderia correr o risco que as empresas deixassem de querer operar. É evidente que esse risco não existia, mas de qualquer forma isso foi colocado em evidência, e para que isso não se colocasse, portanto, o Governo, durante um período limitado, que seria um período de 3 meses, estabeleceu ali um conjunto de normas que facilitavam o enquadramento de algo que já existia no próprio Código de Trabalho, no fundo simplificando e adaptando à realidade que estávamos a viver naquele momento. Bom, mas isto enfim, estou a divagar um pouco aqui sobre a natureza do layoff simplificado, mas não é para opinar sobre o layoff simplificado, sobre se é bom, se é mau, se é positivo, se é negativo para a vida das pessoas e para a vida das empresas, mas sim para outra questão. O layoff simplificado foi utilizado como uma ferramenta de gestão por parte de algumas destas empresas, de forma correta, porque, quer dizer, ele foi disponibilizado às empresas, seria um bocado estúpido que, tendo sido disponibilizada da forma que foi, esta ferramenta não tivesse sido utilizada. É evidente que a utilizaram, e que a utilizaram de forma a poderem encaixar o máximo possível de dinheiro, não é? De forma a perderem o menos possível de dinheiro, sendo que algumas até, inclusivamente, não terão perdido rigorosamente nada, bem pelo contrário, mas há outras que, logicamente, que sofreram perdas e, portanto, é natural que tenham sofrido, até porque algumas fecharam portas durante algum tempo, outras, não tendo fechado portas, enfim, limitaram bastante e condicionaram bastante o seu negócio, e, portanto, é evidente que isto serve um pouco ou serviria um pouco de compensação a essas perdas. É evidente que muita gente se queixou e muita gente referiu
o facto de haver uma desigualdade enorme entre empresas que no fundo sempre estiveram bem, que nunca tiveram qualquer tipo de dificuldades e que tiveram acesso a este tipo de recursos, e outras empresas mais pequenas, de menor capacidade negocial, muitas vezes com fraca sustentabilidade, mas que no fundo sempre se foram mantendo à tona devido a inúmeras estratégias, mas que são empresas pequenas, de pequena dimensão, muito pequena dimensão. Essas, muitas delas, a esmagadora maioria delas, não tiveram acesso a estes meios pelas mais diversas razões. E, portanto, muita gente se queixa ou se queixou de haver essa desigualdade. Mas também não é sobre isso que estamos a falar, ou que eu queria falar aqui. Isto, no fundo, é apenas uma nota introdutória, sem grandes complexidades técnicas, até porque não interessa aqui para esta conversa. A questão aqui é completamente diferente. Existe, hoje, na nossa realidade atual, uma espécie de aproveitamento, que no fundo já sabíamos que iria acontecer, daquilo que são as incertezas do presente e daquilo que são ainda mais as incertezas de um futuro próximo, de um futuro mais distante, para partirmos de uma base completamente distinta. Nós estamos a falar aqui no setor de distribuição e estamos a falar de algumas empresas em concreto dentro do setor de distribuição. Eu acho que é completamente estranho quando uma empresa, ou quando algumas empresas que são socialmente responsáveis, na teoria, que partem de uma posição de terem uma marca forte, sustentável, que nunca teve grandes problemas a nível financeiro, bem pelo contrário, que partem de uma posição de logo desde o primeiro momento de uma crise que se estava já a adivinhar, enfim, no início de março, por entrar numa defensiva, sendo que a defensiva começou, obviamente, com o descartar de pessoas. Descartar de pessoas, que tipo de pessoas? Bom, estamos a falar de contratados a prazo e estamos a falar de pessoas que estavam naquele momento ao abrigo dos novos contratos precários, que são os contratos sem termo, com período experimental de 180 dias. Quando o Governo fez aprovar esta medida absurda e ilegítima e até, enfim, potencialmente inconstitucional do período experimental de 180 dias, muitos de nós dissemos que isso iria ser uma catástrofe laboral, porque as empresas iriam aproveitar uma massa muito grande de trabalhadores nas condições elegíveis para esse tipo de contratos, para fazerem, no fundo, aqui uma massa laboral que se vai substituindo de 6 em 6 meses, sem direito a qualquer tipo de compensação, porque logicamente que durante o período experimental eles vão fazer com que as pessoas se substituam umas às outras, porque chegam aos 6 meses e ninguém vai servir. Isto era o que dizíamos em outubro, ou antes de outubro, enfim, quando se planeava aprovar uma coisa destas, e isto foi o que se viu pouco tempo depois, portanto, a partir do dia 1 de outubro, em que estas alterações ao Código de Trabalho entraram em vigor. Aquilo que aconteceu foi que todos os contratos de algumas empresas de distribuição passaram a ser contratos sem termo com períodos experimentais de 180 dias, representando logicamente um abuso laboral, um abuso em termos de práticas laborais, que são más práticas laborais. Portanto, empresas socialmente responsáveis que fazem contratos sem termo com período experimental de 180 dias e que fazem dessa prática uma prática absolutamente esmagadora, mostra perfeitamente a natureza dessas empresas e o que é que elas pretendem com a sua presença no mercado de trabalho, naquilo que chamam mercado de trabalho. Enfim, não pretendem grande coisa, a não ser efetivamente mostrar que
os atos de gestão não são propriamente atos de ética empresarial, mas sim atos de oportunismo empresarial. Porque se fossem atos de ética empresarial, não iriam escolher de maneira nenhuma fazer esse tipo de contratos desta forma, iriam até, de forma bem mais honesta e sincera, permanecer usando os critérios que sempre utilizaram para defender e para justificar contratos a termo, que no fundo acabam por dar mais direitos às pessoas do que propriamente os contratos sem termo com período experimental de 180 dias. Porquê? Porque no término de um contrato de termo, a pessoa recebe uma pequena compensação. Enfim, se o contrato não for renovado, a pessoa recebe uma pequena compensação por isso. Coisa que não acontece num contrato sem termo, em que o período experimental é de 180 dias e em que a empresa, a qualquer altura, durante esses 180 dias, pode, por simplesmente, dispensar as pessoas. Bom, mas passando essa fase em que quer trabalhadores contratados a termo, quer trabalhadores contratados sem termo no período experimental foram dispensados, e estamos a falar no caso das empresas de distribuição, muita gente, enfim, não tenho dados concretos, também não interessam aqui para esta conversa, mas sim, foi bastante gente dispensada, não é? Basta também ver os números do desemprego, quer o desemprego oficial, quer o desemprego oficioso, porque também são coisas diferentes, nem toda a gente que está desempregada se inscreve nos centros de emprego, e muito pouca gente, cerca de 35% dos que estão inscritos nos centros de emprego, recebem subsídio de desemprego. Portanto, isto é a catástrofe laboral é maior do que aquilo que se possa imaginar. Mas a prática laboral destas empresas passa a outra dimensão logo no período seguinte. Portanto, essa foi a primeira fase. A primeira fase, dispensa de pessoas. Segunda fase, aproveitamento legítimo e perfeitamente enquadrado dos processos de layoff simplificado. A terceira fase, o chamado desconfinamento, em que algumas empresas ainda não entraram nessa fase, outras já entraram plenamente nessa fase. É uma fase também complexa. Bom, por cada trabalhador retirado do layoff, a empresa recebe um salário mínimo. Outra ferramenta de gestão, obviamente. Portanto, as empresas fizeram cálculos e aplicaram esses cálculos à sua gestão deste tempo, que realmente é um tempo complexo, mas depois, se formos analisar a faturação de cada uma destas empresas, vamos ver que umas tiveram acréscimos bastante grandes na faturação naquelas primeiras semanas do estado de emergência e imediatamente antes da instauração do estado de emergência. Outras tiveram quebras significativas, portanto, consoante o tipo de empresa de distribuição que é. No entanto, todas estas empresas, estamos a falar das empresas da APED, são empresas que se deveriam sustentar durante um tempo razoável, mesmo sem qualquer tipo de faturação, porque são empresas que têm demonstrado ao longo do tempo resultados operacionais bastante positivos. É evidente que neste caso e neste momento algumas delas poderão não fazer, algumas delas poderão demonstrar aqui alguns prejuízos, mas isso não justifica a posição em que se encontram neste momento e, nomeadamente, algumas atitudes que estão a ter para com os seus trabalhadores. Porquê? Bom, porque chegados a esta fase, aquilo que se está a tentar fazer em algumas destas empresas é a condicionar, portanto, a contar pessoas, a contar cabeças, a perceber onde é que se pode cortar ainda mais, e para se poder cortar ainda mais, aquilo que se está a tentar fazer é integrar o mais possível e criar polivalências onde elas não devem existir. Porquê? Bom, as polivalências nas empresas de distribuição
são como as polivalências em qualquer outro tipo de setor. A pessoa não pode fazer bem quando faz muitas coisas. A pessoa não pode fazer bem quando não é especializada. E eu sei, enfim, do que estou a falar, é uma das áreas que eu conheço bem. A pessoa não pode fazer bem quando não tem um conhecimento profundo das áreas onde está a trabalhar. As pessoas não podem, de maneira nenhuma, servir para tudo e mais alguma coisa em forma constante. As pessoas podem e devem servir de auxílio a outras áreas quando esse auxílio a outras áreas é pontual e quando existe efetivamente uma necessidade pontual de intervir em outras áreas, porque muitas vezes existem circunstâncias muito específicas que obrigam as pessoas a terem, digamos que não uma solidariedade, mas uma camaradagem que lhes permita, no fundo, colaborar um pouco no sentido de que haja uma interligação e uma interação entre as mais diversas estruturas dentro de uma unidade, neste caso numa unidade comercial, uma loja, seja o que for. Mas, por outro lado, é muito importante percebermos que quanto maior é essa integração, quanto maior é a desespecialização das pessoas em formato constante, ou seja, não sendo uma coisa pontual, mas sendo uma coisa constante e sendo uma coisa definitiva, aquilo que nós vamos assistir, obviamente, é também a uma desvalorização das unidades de trabalho, a uma desvalorização do tempo de trabalho, a uma desvalorização da própria especialização que a pessoa tem, uma desvalorização dos conhecimentos que a pessoa adquiriu, uma desvalorização da categoria profissional que a pessoa tem e da especialização dentro dessa categoria profissional e, portanto, é obrigatoriamente o baixar dos braços das empresas à qualidade de serviço prestado ao cliente e o levantar dos braços das empresas aos atos de gestão que lhes permita ter cada vez menos pessoas a fazerem mais coisas, cada vez menos pessoas a serem cada vez mais mal pagos, de forma a poderem gerir pessoas como gerem cabeças de gado. E, portanto, isto acaba por ser um pouco contraditório até em relação àquilo que as empresas dizem ser a sua política e àquilo que as empresas dizem ser a sua prática cotidiana. É evidente que empresas que se pautam pela qualidade são empresas que se especializam, são empresas cujas pessoas são formadas, cujas pessoas são pessoalmente dedicadas a algo porque gostam desse algo que estão a fazer, porque percebem desse algo que estão a fazer. Quando alguém se dirige a essas pessoas, sabe perfeitamente que pode ter uma confiança, e isto é válido tanto para vender computadores como para cortar carne. Quer dizer, quando nos dirigimos a um supermercado e pedimos um determinado tipo de serviço, por exemplo, na carne ou no peixe, nós sabemos que aquelas pessoas percebem daquilo que estão a fazer. Algumas delas têm, inclusivamente, de ter uma qualificação própria, profissional, para fazer aquele tipo de tarefa. Ora, se por um lado temos que valorizar isto, porque este trabalho especializado é de ser valorizado, porque não é qualquer pessoa que num determinado momento faz aquele tipo de serviço, não é qualquer pessoa que vende um produto com valor agregado, ou seja, que vende um produto no sentido de ser mais do que pegar no produto e entregar na mão do seu cliente, ou pegar no produto e não ter a capacidade de dizer, bom, mas existem coisas à volta deste produto que podem ser também interessantes e, portanto, explicar à pessoa que, no fundo, aquilo que lhe está a ser entregue pode estar correlacionado com outras coisas e, portanto, fazer agregar mais vendas, agregar, no fundo, valor àquilo que está a vender. Claro, com a desespecialização e com os cortes nas equipas de trabalho, não vai poder
estas empresas não vão poder ter essa dimensão, porque essa dimensão passa a ser exclusivamente, aliás, a dimensão do trabalho que se vai construindo neste momento nas empresas que estão a optar por este caminho é, pura e simplesmente, ter entregadores de produtos a pessoas que, no fundo, sabem muito mais e a pessoas que a única coisa que fazem é, com 2 cliques, pedirem esses produtos, ou então não têm habilidade suficiente para isso e vão a uma loja e pedem esse produto e tiram uma exposição, portanto não há o valor agregado de poder adicionar produtos a produtos, de poder cruzar produtos com produtos, porque a tendência que existe é das pessoas não terem conhecimento mínimo sobre aquilo que estão a vender e sobre aquilo sobre o qual estão a operar. Portanto, é um caminho absolutamente negativo, pouco ético, pouco inteligente até, o caminho de dizer às pessoas, bom, nós temos uma incerteza muito grande em relação ao futuro e como temos uma incerteza em relação ao futuro, vamos destruir o futuro, fazendo com que todos vós passem a fazer coisas para as quais não estão minimamente preparados, nem devem estar minimamente preparados. Ora, uma pessoa que se especializa a cortar carnes não tem necessariamente de ser uma pessoa boa a fazer outro tipo de serviço. Porque aquilo que tem que ser é bom a fazer aquilo que está a fazer e é um trabalho especializado. Ora, é evidente que nas lojas de distribuição muita gente irá dizer, bom, mas as pessoas têm que ser especializadas em quê? Cada um tem a sua vocação, o seu interesse pessoal. Cada um entrou para aquele percurso por uma determinada via, ou então alterou o seu percurso por uma determinada via por algumas contingências, algumas circunstâncias que no fundo acabam por conduzir a pessoa à situação em que está. E na maior parte dos casos as pessoas acabam por se interessar mais ou por ter mais aptidões por determinados temas, por determinados assuntos, por determinado tipo de produtos, do que por outros, o que é absolutamente normal. E curiosamente as empresas têm tendência a contratar por esse tipo de especialização de interesse pessoal que a pessoa tem. Porquê? Até porque não tem que dar grande formação. Quando a pessoa entra já tem uma data de formação pessoal, pelo simples gosto pessoal que tem pela área onde está a laborar. Portanto, não investem muito na formação, porque a própria pessoa já o faz até pelo gosto pessoal que tem naquilo. Mas, por outro lado, quer dizer, não vamos pensar que quando a uma pessoa que trabalha numa determinada área de que gosta, lhe é dito, bom, mas tens mais 5 ou 6 áreas para trabalhar, nas quais não gostas de estar, mas sobre as quais tens que saber e para as quais tens que estar obrigatoriamente focado, aquilo que vai acontecer é perder qualidade em tudo, rigorosamente tudo. E isto é uma questão polémica porque os nossos gestores pensam com as folhas de Excel, mas a folha de Excel, tendo uma vertente quantitativa, perde obrigatoriamente as vertentes qualitativas. As análises meramente quantitativas podem ser muito interessantes num primeiro plano, o problema é depois. E as empresas que antes estavam especializadas e que antes tinham uma dimensão quase especializada numa determinada área ou em várias áreas, e que tinham um tratamento e que tinham até uma certa aura, cujas marcas eram vistas de uma forma a dar bastante credibilidade à própria empresa, hoje começam a supermercadizar-se e começam a fazer com que as pessoas circulem no seu interior e façam elas próprias um trajeto por uma data de áreas onde não existe um único foco de especialização. E mais, as empresas desequilibram completamente com isto as suas unidades internas de vendas, porque é sabido que quanto mais áreas se trabalham, maior é o potencial, não é, de fazer negócio
e negócio em quantidade e qualidade. Mas para isso também há que investir nas pessoas que, gostando e intervindo em áreas específicas e conhecendo áreas específicas, potenciem essas áreas específicas e façam esse negócio ter a qualidade que é esperada. Ora, sucede algo interessante, é que também vamos vendo à medida que o tempo vai passando, que essa especialização, portanto, as pessoas que são mais antigas e têm esse gosto particular para as determinadas unidades dentro da área da distribuição, porque há quem pense, enfim, com uma certa sobraçaria, e há quem pense com um certo preconceito que as áreas de distribuição não são áreas especializadas, são áreas indiferenciadas. Não é verdade. As áreas de distribuição são praticamente em tudo aquilo que têm, são áreas especializadas, porque cada pessoa entende de uma determinada área e faz o seu percurso laboral dentro dessa área, sabendo praticamente os meandros todos dessa área. E isso enfim, não é reconhecido, nem é pago. Nem é pago esse reconhecimento. Não é reconhecido em nenhuma vertente da palavra reconhecimento. Porque estamos a falar de uma área que toda a gente vê como sendo uma área não especializada. O que é uma asneira enorme. E viu-se nesta altura, nesta questão da pandemia, que a área da distribuição foi uma das áreas consideradas como prioritárias e como essenciais à vida das pessoas. Não é por acaso. Não é por acaso, porque as pessoas precisam de se alimentar, precisam de comprar bens, enfim, que aparentemente não são de primeira necessidade, mas são, como telefones, computadores. Tornaram-se, à medida que o tempo foi passando, bens também não é de uma primeira, não está na primeira linha da necessidade, mas está imediatamente a seguir essa primeira linha de necessidade. E alguns até estão na primeira linha de necessidade porque eram necessários para o teletrabalho ou para o trabalho das pessoas. Mas basicamente aqui a questão que eu quis abordar um pouco foi a forma como as empresas se aproveitaram ou se estão a aproveitar desta situação. Algumas empresas, nomeadamente as empresas do setor que eu mais conheço, se estão a aproveitar desta situação dos resultados destes últimos meses em termos operacionais, daquilo que no fundo deriva deste problema da pandemia e da forma como politicamente e socialmente foi sendo gerido isto, em termos de saúde pública, e com o medo que as pessoas têm ainda hoje de sair e de terem uma vida e um percurso normal nas ruas e nas lojas, transformando tudo isto em mais alguns ataques laborais, nomeadamente reduzindo pessoas, desespecializando pessoas, desvalorizando o trabalho e, portanto, obviamente, também fazendo com que a própria sociedade como um todo tenha mais dificuldade em recuperar disto, porque quanto mais as empresas descartarem de pessoas, quanto mais as empresas desvalorizarem a sua massa laboral, quanto mais as empresas desespecializarem as pessoas e colocarem as pessoas a fazer tudo em mais um par de botas, sem que tenham o mínimo de preparação para isso, alegando que se não for assim o mundo está perdido e a empresa está perdida, aquilo que está a acontecer é precisamente o inverso. Ou seja, estão a entrar num processo de destruição porque o capital, a reserva de capital de confiança que as pessoas ainda vão tendo nestas empresas vai sendo perdida, porque no dia a dia as pessoas vão se aperceber que o valor acrescentado é cada vez mais exatamente o oposto, um valor diminuído, e para fazer compras simples de entrar, ir à prateleira, pegar um produto e vir embora, isso em qualquer sítio se faz, e o que se provou nos últimos tempos é que a internet se foi tornando uma ferramenta inimiga das próprias pessoas, quer seja dos trabalhadores
deste setor, quer seja dos próprios clientes, e as empresas não se estão a preocupar, nem vão preocupar com a desmistificação do negócio de internet, porque o negócio de internet é altamente favorável ao crescimento das empresas pela via da desmaterialização das pessoas, no fundo. Ou seja, o trabalho das pessoas vai sendo desmaterializado pelo trabalho de menos pessoas que estão concentrados exclusivamente ou praticamente em exclusivo no online. As ferramentas online cresceram imenso, têm um enorme potencial de crescimento ainda, mas obrigatoriamente as empresas teriam a obrigação, e os trabalhadores das empresas teriam a obrigação, neste momento, de começar a desmistificar o online e começar a aproximar ou reaproximar as pessoas do contacto pessoal e do contacto com as unidades operacionais das mais diversas lojas no setor de distribuição. Porque, quer uns quer outros, quer de um lado quer do outro, temos de ter a noção de que quanto mais o online funcionar, menos postos de trabalho são necessários, menos valorização inclusivamente monetária, tem o serviço prestado pelas pessoas nestas unidades, e outras questões associadas a estas que no fundo poderíamos estar aqui muito tempo a divagar sobre elas. Mas aqui a questão principal desta pequena conversa era precisamente a questão da desespecialização das pessoas e da forma abrupta como isto está a ser feito, com processos de chantagem, porque é lógico, é evidente que quando nos dizem que ou as coisas são assim, ou as coisas deixam, ou podem deixar de ser, ou nós poderemos deixar de ser importante como solução, porque, enfim, os processos estão a mudar, as coisas estão a mudar, está tudo diferente. Então significa, quando começamos a ouvir isto, significa que chegamos ao fim de uma linha de mentira e de camuflagem de ética empresarial. Porque na realidade nunca quiseram saber efetivamente das pessoas, mas sim quiseram saber da forma como as pessoas foram sendo aplicadas estrategicamente, tendo em conta aquilo que eram os objetivos e principalmente aquilo que neste momento são os objetivos para um futuro de curto, médio e longo prazo, que é, obviamente, por aquilo que se vai vendo, o de ter cada vez menos pessoas a fazer cada vez mais coisas, cada vez menos especializados e, portanto, com um trabalho cada vez menos valorizado, inclusivamente em termos monetários, que é isso que, no fundo, interessa às empresas, não a vida das pessoas e muito menos sequer a qualidade de serviço prestado aos clientes.